Olá, começando mais um Hiperbusiness, o seu programa de economia e negócios na programação da Hiperfilmes dentro do canal NET Cidade. Hoje estamos recebendo o jornalista e diretor teatral e também coordenador do projeto Ribeirão em Cena, Gilson Filho. Gilson, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Hiperbusiness. Eu que agradeço poder te rever e estamos aí, sempre. Gilson, projeto firme e forte. Há quanto tempo já em Ribeirão? O Ribeirão em Cena está completando esse ano 10 anos de atividades. Então tem uma série de atividades programadas aí para comemorar esses 10 anos. Comemorativas aos 10 anos. Aos 10 anos do Ribeirão em Cena. Mas sempre naquela batalha na busca por apoio, né, Gilson? Cultura e arte e inclusão sociocultural no Brasil é algo que requer muito trabalho. Na verdade, o trabalho em si de inclusão cultural, de inclusão sociocultural, que é a nossa meta, até torna-se fácil de realizar com os jovens e adultos que a gente trabalha. O difícil é essa interface com as elites empresariais. As elites empresariais brasileiras ainda vivem um período jurássico em termos de responsabilidade social. Então, quer dizer, trabalhar com jovens, retirá-los da ociosidade intelectual é muito fácil. Muito gratificante. Difícil é essa interface com a elite cultural, com a elite empresarial. Com a elite empresarial. Agora, Gilson, quem apoia hoje o projeto? Nós somos eternamente gratos, desde o nosso início, à família Biagi. A família Biagi tem sido nossos parceiros desde o início, porque nós nascemos com o apoio da então usina Santa Elisa, que hoje foi vendida para o LDC. E desde o início a família Biagi é a nossa estrutura, não só do ponto de vista de manutenção do projeto, como de apoio, de responsabilidade social, de presença física, não é? Maurílio, André, a família Biagi, são sempre presentes, estão sempre conosco. As outras empresas que nos apoiam, a Independência Veículos, a Citroën, a Usina Moreno, que recentemente também, além de trabalhar conosco através da Lei Rouanet, também apoia o Cineclube Cauim, Independência Veículos, Usina Moreno e a família Biagi, que são essas três empresas que estão sempre conosco. E assim, pontualmente, eventualmente, outras empresas, como a Caixa Econômica, a Doce Santa Helena, aqui de Ribeirão Preto, que vez ou outra nos tira do sufoco. É interessante ouvir essa palavra, que nos tira do sufoco, né? Ainda há períodos de sufoco. Mas você citou uma palavra há pouco que eu achei interessante, eu gostaria de repercutir um pouco essa questão da interface. Quando você fala interface, Gilson, você quer dizer que o difícil é chegar a quem decide no lado da possível empresa apoiadora para que consiga, entre aspas, vender a ideia para essa pessoa? Falta alguém ou alguma instituição que faça de uma forma mais fácil e eficiente essa conexão? Falta sem a menor dúvida. Faltam profissionais na área, empresas que possam se especializar em Lei Rouanet, em PROAC, que é essa questão de captação, mas mais que isso, eu não digo em Ribeirão Preto, digo no Brasil. O problema é da consciência da elite empresarial. Eu até em 15 segundos, eu posso ler um trecho para você aqui, de uma carta que foi publicada na Folha de São Paulo, assinada pelo Oded Grajew, que da Fundação Abrinq, um grande empresário, que trabalhava com brinquedos e tal. Ele diz isso aqui em 15 segundos. Nossas elites empresariais são muito poderosas. A maioria dos nossos políticos, e na democracia eles que decidem, são simples representantes das empresas que financiam suas campanhas. As empresas de comunicação exercem um enorme impacto sobre as decisões políticas de consumo, de comportamento e de valores dos cidadãos. As elites empresariais, da qual ele também faz parte, o Oded Grajew, declaram que chegaram aonde chegaram graças a muito trabalho e competência, assegurando para si praticamente todos os direitos, como acesso a boa educação, saúde, moradia, transporte, segurança, e gastam fortunas para se proteger, muros e cercas elétricas, aposentadoria, lazer e cultura. A mesma competência e dedicação deveriam ser usados agora para que o grande poder acumulado
pudesse ser convertido em correspondente responsabilidade pelo bem-estar de todos. As elites empresariais deveriam financiar e apoiar candidatos com ficha limpa, comprometidos em fazer reforma que moralize o sistema político, em promover as mudanças que recuperem a credibilidade na justiça, nas instituições democráticas, em implementar justiça fiscal e tributária, em aprovar orçamento público que sejam norteados pelo combate à desigualdade, mudar legislações e aí por diante. As elites empresariais, o André, ela tem pleno conhecimento dos riscos do atual modelo de desenvolvimento, que é terrível, certo? E elas deveriam usar esse poder para mudar o processo de produção e consumo em relação ao meio ambiente e ajudar a promover o resultado sustentável do país. Quem escreve isso é um dos maiores empresários brasileiros, porque muita gente chega, por exemplo, em Ribeirão Preto, com uma mão na frente e outra atrás, e a cidade oferece as melhores condições para que esse empresário chegue ao topo. A cidade oferece a ele as melhores condições. Escolas, rodovias e tal, oferece. E aqui ele tem a oportunidade de crescer. Quando ele chega ao topo, André, a grande maioria entra nesse circuito do capitalismo selvagem e esquece de suas raízes, esquece do seu compromisso com a sociedade. E esquece da contrapartida. Certo. O que nós estamos falando esquece aqui de devolver, é em contrapartida. Em contrapartida, de devolver à cidade o que a cidade ofereceu a ele. E nesse caso, André, o empresário não precisa colocar um tostão no bolso. E é isso que eu fico chocado. Você tem uma ideia, Ribeirão Preto poderia, através da Lei Rouanet, que é a isenção fiscal do imposto de renda, 5 milhões de reais poderiam ficar em Ribeirão Preto, se os empresários quisessem, se usassem os benefícios da Lei Rouanet para a inclusão social. 5 milhões, sabe quanto fica? 5 milhões é a capacidade de captação que os projetos habilitados têm em Ribeirão Preto. Não, somados. é a quantidade que os empresários podem, eles pagam X de imposto de renda e 5 milhões eles podiam destinar para projetos sociais. Menos de 1 milhão fica na cidade. São pouquíssimas empresas que têm essa noção de como o imposto de renda, porque ele devolve para o governo não sabe o que vai fazer. Ele pode descontar, na hora que ele vai pagar o imposto de renda, ele pode descontar. Porque é um recurso que já vai para o governo. Já vai para o governo. Já vai sair do bolso dele e vai para algum lugar. Em vez de destinar para um governo que, não estamos falando do governo X, Y, Z, Sim, mas da máquina pública como um todo e de tudo que a gente vê ao longo de tanto tempo. A gente não sabe para onde vai exatamente. Exatamente. Como vai ser realmente utilizado o recurso. A gente tem uma noção, a gente vê que tem orçamentos, que tem destinações obrigatórias, que a Constituição determina, mas a gente ouve falar de muita utilização desnecessária também. Né? Então, já que vai sair, que vá e que se destine para uma causa boa. Mas nós vamos para o nosso primeiro intervalo, o Hiperbusiness volta daqui a pouco. O melhor centro de serviços automotivo de Ribeirão. Aqui você encontra soluções para o seu veículo, qualidade, segurança e produtos e serviços. A diferença está em todo lugar, transparência, confiança e eficiência. Centro de Serviços. A melhor solução pelo melhor preço está na Centro de Serviços. Avenida Maurílio Biagi, 2981, fone 36174100. Eu gosto de personalidade, eu gosto de quem tem opinião, de quem defende seus ideais, de quem trabalha todos os dias para ir além e não se conforma com meias verdades. Gosto de quem respeita as diferenças, mas não faz disso uma desculpa para justificar a indiferença. Beleza é importante, mas tem que ter conteúdo, tem que ouvir todos os lados antes de se expressar. Jornal Tribuna Ribeirão, novo layout, a mesma qualidade editorial.
Voltamos com o Hiper Business e continuamos a nossa entrevista com Gilson Filho, jornalista das Horas Vagas, diretor teatral e coordenador do projeto Ribeirão em Cena aqui em Ribeirão Preto. Nas horas vagas, porque você mesmo fala isso, né? Pois é, das horas muito vagas. Muito vagas, você arrisca aí a atividade jornalística. É, vou colaborar com outro jornal aí. Você realmente passou a se dedicar integralmente à questão teatral, né? Há 10 artística teatral. Né? Eu passei, há 10 anos, a minha vida mudou completamente, né? Porque minha formação é de jornalista e também de teatro. Sou formado na Escola de Artes Dramáticas da USP, né? E chegou naquele momento grave que a gente viveu aqui há 10 anos atrás, aquelas guerras de gangues, lembra? Que 70 homicídios em um ano e tal. Foi quando houve aquela intervenção da sociedade para diminuir a violência. O Reage Ribeirão, né? O movimento Reage Ribeirão. E nós criamos a Ribeirão em Cena e a partir daí eu tenho dedicado minha vida, assim, única e exclusivamente a esse projeto. Mas, Gilson, eu volto àquela questão da interface. Eu acho que o gargalo, o grande gargalo para que tudo isso se viabilize é a interface, mas não só a interface de fazer o representante do projeto chegar em quem decide e para que ele consiga, no olho, convencer o empresário a apoiar. Não é só isso. Mas eu acho que em alguns momentos, dada a aceleração do sistema, da atividade empresarial, compromissos, todo mundo investindo, expandindo, viagem para lá, para cá, tem que tomar conta de uma empresa e tomar conta de uma empresa não é fácil. Isso consome o tempo também. Eu creio muito que falta chegar ao empresário informações mais claras e o caminho das pedras, entre aspas, para que ele possa fazer. Acredito eu presto serviços de comunicação empresarial, a minha empresa, para várias empresas de Ribeirão, instituições. O que eu ouço, o que eu vejo muito, essa rotina grande, e eu vejo muitos empresários que até pensam nisso. Sem dúvida. Que entendem isso, que têm vontade, mas não tem alguém dentro da empresa dele ou algo na cidade que faça esse link de forma efetiva, mas não só o link da prospecção, mas o link da concretização jurídica, legal, de documentação, de viabilização, 100% do patrocínio e do apoio. Falta em Ribeirão, é lógico que há empresas que fazem captação especializadas nisso, mas parece que ainda há muito que se conquistar, como você mesmo falou em termos de dinheiro, isso tudo está sendo subaproveitado. A ideia que já foi ventilada em Ribeirão de uma agência de desenvolvimento cultural regional, essa ideia seria mais bem-vinda do que nunca nesse momento, Gilson? É muito bem-vinda, precisa sair do papel, porque na maioria das vezes as coisas aqui funcionam só no papel e não saem. Mas no ponto de vista empresarial, veja você, Ribeirão Preto apenas não existe parece que um escritório especializado nessa questão de captação. Privado. E esse tal escritório, ele trabalha tanto que, de repente, olha que loucura isso. Ele tem volume de negócio é tão grande, por ele ser único, que ele passou a excluir os pequenos projetos. E passou até a trabalhar para grupos de São Paulo. Entendeu? Grupos que estão lá, que são parlapatões e tal, são grupos... E esse escritório começou a até levar recursos, poderia ficar em Ribeirão Preto, para grupos de fora. Tal a falta de um escritório especializado nisso. Porque... Não que os parlapatões não sejam bons. Não, mas que não mereçam. É apenas uma comparação. Que eles já têm São Paulo, tem o Brasil todo, então estão prospectando clientes que poderiam eventualmente patrocinar através da Lei Rouanet grupos locais. Mas enfim, nada contra, não tem nada contra isso. Agora o que falta são escritórios sim, especializados, são empresas que possam trabalhar, porque nós não sabemos fazer isso. Da mesma maneira que o empresário não tem tempo para parar, nós também artistas, nós não sabemos fazer isso. A gente sabe fazer teatro. Então você precisa ter alguém que se especialize. Em São Paulo, existe um escritório da Raquel Figerman, que é uma coisa, ela trabalha para a gente, entendeu? Ela faz captação para a gente em São Paulo. Agora, nós somos muito pequenininhos.